Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um panorama semanal. Hoje é do dia 17/9. Vou trazer aqui para vocês um overview de tudo o que aconteceu na semana no mercado de cripto, falando também das principais notícias, comentando como foram as performances setoriais, que também não foi uma semana nada tão fácil assim, nem para todos os mercados globais, né? Eu vou chegar mais a fundo. Também comentar um pouco da parte de DeFi, parte fundamentalista e para finalizar dando um overview, né, do mercado de NFT. Só antes de começar, gostaria de dar um disclaimer, né, que nada do que eu vou estar comentando aqui é uma recomendação de compra e venda. Sempre reitero que você tem que fazer sua própria análise, né, e também cuidado com os seus riscos. Bom, vamos iniciando agora. Começando aqui pelo Bitcoin contra os mercados globais, né? Isso aqui é uma comparação anual. Conforme eu já até comentei antes, não foi uma semana nada fácil. A gente viu todos os mercados globais caindo aí mais ou menos uns 4%. A gente teve Nasdaq caindo 3,11%. S&P fechando também a semana com uma queda aí de 4,77%, Europa toda também caindo 2,5%, Ásia caindo mais de 3,5%. Porém, a gente viu o Treasury de 10 anos nos Estados Unidos mantendo a sua alta, o dólar index, né, continuando também a sua forte alta, como a gente pôde ver aqui no ano, já está subindo 14%. A gente também teve uma queda do petróleo, que agora está com uma alta somente de 17%. E quando a gente analisa os ativos de risco, até mesmo o ouro, continuam em forte queda. O ouro aqui está com uma queda anual de 8,39% e a gente continua vendo o Bitcoin caindo 57%. Né? Toda essa volatilidade que a gente viu hoje no mercado foi muito por conta que vieram os dados da inflação nos Estados Unidos. O CPI veio acima da expectativa, está no ano agora 8,3%. A expectativa era que viesse em 8,1%. Então a gente continua vendo essa inflação persistente no mercado americano e a gente está mesmo num nível de estagflação, onde o Fed vai ter que continuar subindo os juros até que essa inflação realmente volte para casa dos 4% até mesmo 2%. Enquanto isso não acontecer, o Fed vai continuar subindo juros. Essa próxima semana a gente vai ter a reunião do FONC na quarta-feira, dia 21, então todos os olhos vão estar também para que se o Fed vai subir 0,75% ou 1% a sua taxa de juros. A gente também vai ter aí anúncios também de outros bancos centrais durante essa próxima semana. E depois ainda a gente vai ver aí aumento provavelmente da taxa de juros também no continente europeu, né? O Banco Central Europeu também vai estar aí subindo juros esse ano, esse mês. Como também aqui no Brasil a possibilidade é que a gente mantenha aí nossa taxa de juros em 13,25. Então, nesses últimos 15 dias desse mês a gente vai ter aí bastante volatilidade, muito por conta desses aumentos de juros globais que a gente está acontecendo e com isso vai afetando todo o mercado de cripto, né? A gente vai continuar vendo também aqui, principalmente a parte das ações americanas podendo ser um pouco mais afetadas, porque agora já vai começar os resultados trimestrais das empresas, né? Essa semana também já teve o resultado da FedEx, onde o próprio CEO falou que a gente está passando por uma crise, né? Eles até retiraram seu guidance para o ano que vem. Esse guidance são algumas diretrizes para onde a empresa está olhando, quais são aí as projeções também de talvez para 2023 das empresas. Então eles não vão estar falando de nenhuma projeção e a FedEx é uma das maiores empresas globais e que ela é uma das primeiras também a sentir essa crise, né? Então a gente já está vendo agora algumas empresas já começando a comentar seus resultados e com isso a gente pode ver mais volatilidade nesses próximas semanas ou até mesmo próximo 1 ou 2 meses, de acordo com que as empresas vão estar reportando os seus lucros, né? Então a gente tem que começar a olhar também em relação a isso. E tem também aí a guerra entre Rússia e Ucrânia e a crise de energia na Europa que está acontecendo. Então tem bastante aí variáveis no cenário macro que vai continuar afetando aí todos os mercados. Então por isso a gente tem que ter muita cautela. Vindo agora aqui na comparação do retorno mensal do Bitcoin, a gente pode ver que ele vem se segurando muito bem esse mês, quando a gente também compara aí com os mercados tradicionais. A gente está vendo aí Nasdaq caindo 3% no mês, né? S&P caindo 2%, as bolsas na Europa caindo aí entre 2,5% a 1,5%. Na Ásia também está sendo um pouco mais afetado, com umas quedas de mais de 2%. E quando a gente vê o Bitcoin em setembro, ele vem se segurando muito bem, caindo 1,73%. Ele vem se segurando naquela região importante dos 20 mil a 18 mil dólares. E, obviamente, historicamente, né, a gente acompanhando aqui os últimos anos, em setembro, o Bitcoin também já caiu entre torno de 7,58, até mesmo aqui em 2019 a 12%. Então, setembro também é um mês negativo, não só para cripto, mas também para todos os mercados globais. Mas é bom ver aqui o Bitcoin realmente se segurando. Já quando a gente olha em relação ao Ethereum, ele teve aqui o merge essa semana, que foi muito bem sucedido, happy merge a todos, né?
mas mesmo assim ele continua com uma queda de 9,33% no mês de setembro. Esse merge foi muito do buy the rumor, sell the news, né? Sobe no boato, vende no fato. Pós-merge a gente já está vendo o Ethereum cair mais aí de 11 a 15%. Foi realmente aí, tiveram grandes antecipações para o merge, tanto é que quando a gente vê aí final de julho até mais ou menos começo de setembro, o Ethereum aí subindo quase mais de 100%, mas obviamente tudo isso foi uma antecipação e pós-merge agora a gente está vendo essa realização de preços. Tanto é que quando a gente compara aqui a performance das 9 top criptos no ano, a gente ainda pode ver aqui que o Bitcoin é essa linha azul e o Ethereum é essa linha branca. Então a gente pode ver que realmente aqui no dia 12 de setembro foi quando começaram as vendas fortes de Ethereum em relação ao Bitcoin. Então a gente pode ver esse spike aqui no Bitcoin e o Ethereum caindo agora no ano, estando aqui com uma queda de 61%. Muito disso foram os investidores realizando sua posição em Ethereum, então dá-se aqui essa queda. E mesmo assim a gente pode ver o Bitcoin, até mesmo o Binance, se segurando muito bem durante essa semana. Já quando a gente compara com as outras Layer 2, Layer 1, perdão, como a Solana, Cardano, Matic, DOT, Avax, todas elas se seguraram muito bem nessa semana. Somente o Ethereum mesmo que teve uma semana bem negativa, chegando um pouco ali nas performances setoriais, eu vou estar comentando com vocês. Agora, vindo aqui um pouco sobre os updates, né, as principais notícias. Obviamente que essa semana o foco principal ficou sobre o merge do Ethereum. Eu até coloquei como uma das últimas notícias, né, que foi na quarta-feira. O merge foi muito bem sucedido, então agora o Ethereum ele é 100% Proof of Stake, e com isso a gente pôde ver aí uma queda drástica no consumo de energia, já caiu mais de 99%, né? Ele também reduziu o consumo de energia global em 0,2%. Essa é a primeira tecnologia, até mesmo quando a gente for comparar com uma empresa, é a primeira empresa que tem uma queda tão drástica assim na questão de impacto global no custos de energia. Então isso é muito positivo para o Ethereum. E sem falar que o merge, acredito eu, que foi um evento que foi realmente mainstream. A mídia toda, de todo o mundo, cobriu o merge. A gente pôde ver nos principais veículos de comunicação nos Estados Unidos, na Europa, falando sobre o merge. E a principal notícia era o impacto positivo para o meio ambiente, essa questão ESG. A gente pôde ver nas capas de jornais, até mesmo no Financial Times, né, um dos maiores aí, jornais americanos nos Estados Unidos, né, até publicou ali sobre o merge. A gente teve até mesmo a Budweiser, né, que ele possui o seu domain budweiser.eth. Eles fizeram uma coleção específica da cerveja falando sobre o merge, né? É o King of NFTs agora. Então, isso foi muito legal, mostrando realmente que cripto chegou no mainstream. A gente teve aqui, por exemplo, a G1 também fazendo uma matéria sobre o merge, então foi realmente um dos eventos mainstream que eu acho super positivo para o nosso mercado. Voltando agora um pouquinho aqui das notícias, a gente teve a FTX, que vai estar comprando 30% da Skybridge, que é uma das principais venture funds também do Scaramucci, Anthony Scaramucci, né, que são também grandes investidores da Algorand, e agora a FTX vai estar comprando 30% desse venture capital, onde eles vão estar usando aqui uma parte também desses fundos para estar investindo em Web3, o que eu acho super positivo. A gente teve também uma gigantesca notícia aqui do Starbucks, que fizeram uma parceria com a Polygon, em que eles vão estar mudando o seu Rewards Program agora para NFTs dentro do blockchain da Polygon, né? A Starbucks aí possui suas franchises, né? Possuem aí Starbucks no mundo todo. Eles giram mais ou menos aí 10 bilhões de dólares ao ano somente nesse seu programa de recompensa, no seu Rewards Program. Então imagine esses 10 bilhões ao ano agora entrando para o mundo de NFT. Então realmente isso aqui é uma revolução acontecendo no nosso mundo de empresas de Web 2 migrando para Web 3 e aproveitando dessa nova tecnologia que é tão importante para o nosso mundo, e a gente só está no começo. Starbucks é uma das maiores empresas, quem sabe daqui a pouco McDonald's, Burger King, entre outras grandes empresas que possuem aí suas filiais, né, mundialmente, entrando para esse mundo de Web 3, e quem sabe até a Polygon fazendo toda essa migração, né? Polygon está sendo também as criptos com maior caso de usos dessa questão de Web 2, né? Polygon tem o Reddit, tem o Instagram, tem o Facebook, tem também a Disney, estão fazendo parceiras, então a Polygon está sendo realmente essa cripto, fazendo essa migração de Web 2 para Web 3. Essa semana a gente também teve aí a NearCon, onde a gente teve grandes anúncios também. A principal foi que eles vão estar começando o seu fase 1 do Shard, né, que é a sua próxima atualização.
E também agora a gente teve o Tether, né, a maior aí stablecoin, a USDT, entrando para o ecossistema do NIR, o que é muito positivo para a implementação e crescimento de DeFi, né? Antes a gente só tinha a stablecoin USN, que é da próprio ecossistema do NIR, e agora a gente vai ter uma segunda stablecoin, né, a maior do mercado, entrando no seu ecossistema, que vai ser muito mais fácil para a gente agora navegar nesses mundos de DeFi. A gente também teve aqui uma excelente notícia em que o CME, né, que é a Bolsa de Chicago, vai estar agora lançando contratos de opções de Ethereum que darão aos investidores maior exposição a esse mercado e principalmente nessa questão ESG. Com certeza a gente vai ver tanto no mercado futuros quanto de opções o Ethereum ainda tendo maiores negociações do que o Bitcoin. Isso já aconteceu nas últimas semanas, tudo por antecipação do merge e agora com essa abertura também de maiores números de tipos de investimento, né, que as pessoas podem até especular na alta ou na baixa do Ethereum, a gente pode ver esse número maior acontecer. A gente teve uma notícia bem positiva também sobre agora a Charles Schwab, Citatel, Fidelity, né, as maiores aí empresas, os maiores bancos, empresas de investimento no mundo, entrando agora para realmente o mercado de cripto. Eles vão estar lançando a EDX Markets, que vai ser uma nova exchange de criptomoedas. Então, mais uma concorrente aí para o FTX US, para a Coinbase, para a Binance US e até mesmo para o mundo todo, todas as corretoras no mundo. A gente vai ter uma nova aí e com pessoas e com empresas de peso por trás, dando todo essas ferramentas e dando todo o dinheiro. Então, a gente vendo aí realmente esses bancos entrando de cabeça para o mundo de cripto, né? Sem falar também das outras parcerias, das partes de tokenização que eles já estão fazendo, os outros serviços que eles já estão aí prestando para seus clientes institucionais, né? A gente tem a Fidelity, que já tem aí fundos de Bitcoin para seus clientes institucionais, estão abrindo agora para seus clientes de varejo entrar nesse mercado. Então imagina também eles criando essa nova exchange. Então o número de pessoas que estão agora para ingressar no mundo de cripto vai ser gigantesco nos próximos anos. A gente teve também, para finalizar aqui, uma notícia bem positiva agora para a Compound, né? Compound é um dos principais protocolos de empréstimo de DeFi da rede do Ethereum. Ela então vai estar adicionando um serviço para as instituições. Isso aí vem também de um movimento que aconteceu do próprio MakerDAO, em que ele está querendo agora ajudar os ativos reais, né? Eles já fizeram parceria com um banco, onde esse banco pegou empréstimo em DAI, né, que é a própria stablecoin do MakerDAO, para depois se alavancar em seus investimentos. Agora a gente também está vendo a Compound, né, que viu esse movimento sendo realizado para o MakerDAO, agora também querendo entrar para as instituições, para o mundo real. Então é bem legal ver esses projetos de DeFi saindo desse mundo de cripto e implementando agora soluções reais para o mercado de TradeFi, o que é super importante a gente ter essa migração. Eventualmente, no futuro, a gente não vai estar mais falando DeFi, vai sim só estar falando finanças, que vai ser quando o mercado de TradeFi vai ingressar para o mundo de DeFi e a gente está vendo isso acontecer agora, né? Então imagina daqui 5 anos onde esse mercado vai estar. Bom, essas foram aí as principais notícias da semana. Agora começando aqui com a performance setorial no ano, de como estão indo os setores. Realmente foi uma semana muito complicada, a gente viu aí todos os setores praticamente caindo 10% no geral. Como a gente pôde ver aqui, até que para currencies foi um pouquinho mais estável, né? A gente teve volatilidade aí por conta dessa questão da inflação nos Estados Unidos que veio acima da expectativa, impactando todo o mercado. E também a gente teve aí esse pós-merge, né? Com essa queda do Ethereum que teve, obviamente aí impactou um pouco do mercado. Mas a gente ainda continua vendo a Monero, né? A principal cripto de privacidade, ainda continuando aí com uma queda somente de 33%, e quando a gente olha aí as outras, a gente vê o Bitcoin caindo 57% ao ano, XLM, ZEC, né, caindo aí entre 59% e 67%, somente Bitcoin Cash com o lagger aqui dos grupos caindo 71,73%. Quando a gente olha agora a watchlist, né, conforme comentei, nessa semana a gente viu uma queda aqui de 11% de todo o setor, mas quando a gente compara aqui, a gente viu o Bitcoin caindo 8%, ele até que se segurou muito bem, né? Dogecoin agora é a segunda maior cripto Proof of Work, né? Então agora que o Ethereum também não é mais Proof of Work, né? Somente Proof of Stake, a Dogecoin passa a ser agora a segunda maior cripto Proof of Work, né? O que vai ser muito interessante ver essa especulação que vai acontecer. A Dogecoin vem se segurando muito bem durante esse bear market, a maior meme coin, né? Mas quando a gente compara aqui as outras currencies, elas meio que caíram em linha, né? A gente tem aqui até Ravecoin, que é uma concorrente do Ethereum, muito por conta ela minera, né? Ela é da parte Proof of Work, então ela teve uma queda muito forte também, de 16%.
Isso também aconteceu com Ethereum Classic caindo 13%, né? Então teve toda essa especulação das criptos que ainda mantiveram sendo Proof of Work, que continuam minerando o Ethereum, né? Olhando agora a questão aqui do Smart Contracts, esse setor também foi o mais afetado, muito por conta aí dessa queda do Ethereum, que a gente pôde ver aqui caindo agora no ano 61%. A gente continua vendo aqui mais ou menos em linha, né? Todas as outras Layer 1s, Solana e Avax caindo em linha aqui 80% e 83%, Phantom sendo a mais afetada, mas eu gostaria de trazer a atenção total para a Atom, que ela foi realmente um outlier. A gente pode ver aqui que ela subiu, se eu não me engano, 8%, né? Já vou até trazer aqui no watchlist. Essa semana aqui, Cosmos subindo 4,45%, no mês já vem com uma alta de 31%, e tudo isso vem de uma grande narrativa que a gente está vendo muitas blockchains agora buscando a tecnologia do Cosmos, a tecnologia IBC, né? Para eles terem essa comunicação e virando ainda muito mais multi-chain. Sem falar que Cosmos a gente vai ter aí o SEI Protocol e o Canto, que são duas novas Layer 1s sendo lançadas no seu ecossistema, e principalmente o SEI Protocol. A gente já tem aí Near, Solana e a Luna 2.0, utilizando dessa tecnologia do SEI, que ela é específica para DeFi, para poderem aí lançar novos projetos para esses blockchains. Então, Atom, sem falar também que essa semana agora a gente vai ter uma conferência do Cosmos, onde eles vão estar anunciando o Cosmos 2.0, que é um update na sua rede, onde vai trazer mais utilidade para o seu token e vai ser uma forma de eles estarem retendo mais valor para quem possui Atom hoje, né? Atom, por ser uma Layer Zero praticamente, quem acrua o valor hoje são mesmo os protocolos que constroem em cima do Atom, como Osmosis, a própria Terra Luna, a Luna 2.0, tem também o Evmos, tem o Secret Network, a Cri.com, né, utilizam dessa tecnologia do Cosmos. São esses projetos que acruam o valor. Então, para quem tem Atom, né, não acrua o tanto quanto os investidores queriam. Então, essa nova atualização vai trazer mais valor para essas pessoas que possuem Atom. Então, muita atenção aí essa semana para a Atom, e realmente ela vem sendo aí um outlier, né? Ela vem sendo aí o head contra também essa questão dos smart contracts, mas a gente vê aqui na semana que realmente o setor como um todo caiu 14%, Ethereum caindo 20%, vamos arredondar aqui, pós esse merge. Então teve muita especulação, mas hoje a gente está vendo já uma boa recuperação em todo o setor. Olhando agora para a parte de DeFi, sem muitas novidades também, foi bem atingido depois pelas questões do merge, porque muitas pessoas pararam até, retiraram nos seus pools de liquidez. Eu vou estar falando um pouquinho disso mais quando a gente for comentar como foram o investimento de DeFi essa semana, mas enfim, essa questão do merge afetou também um pouco esse setor. A gente pode ver aqui, eles ainda continuam muito em linha, né, com o que aconteceu, o setor como um todo caindo 10%, mas eu gostaria de trazer uma atenção aqui para a Aave e também a Curve, em que provavelmente ainda final desse mês eles vão estar lançando a sua nova stablecoin, né? A Aave vai ter aqui o Gol e a Curve vai ter o CRV USD. Então a gente vai ver aí mais dois novos protocolos de DeFi lançando suas stablecoins para concorrer realmente com o MakerDAO, com as Centralized Stablecoins, e futuramente a gente vai ver realmente todos os projetos aí, talvez, de DeFi, todos os ecossistemas também tendo as suas próprias stablecoins. Olhando agora para a questão aqui das DEX, muito parecido com o setor de DeFi, porque muitas delas também estão em ambos os setores, né, como Uni, CRV, Rune, né, eles mantiveram aqui muito em linha, sem grandes novidades. Uni ainda com uma queda aqui de 65%. Quando a gente olha também aqui, a watchlist caiu praticamente juntos, né, os dois setores DEX e DeFi caminham muito juntos, com uma queda de 10,87% na semana, mas eu gostaria também de trazer atenção aqui no Rune, em que ela vem entregando bastante novidades, né? Eles estão agora, principalmente na parte de DEX, até na parte de swaps, você pode fazer aí swaps de mais de 7.300 tokens, então Rune está se consolidando para ser uma das grandes concorrentes de DEX, mas também contra a SEX, porque hoje, quando você vai em qualquer outra DEX, né, é muito difícil você poder negociar qualquer token que você deseja. Não, pelo Rune, hoje você pode ter Bitcoin, pode ter Ethereum, pode ter Avalanche, e você pode estar trocando por qualquer outro token ERC20, né? Que são praticamente todos os outros tokens, por isso que eles têm essa gama gigantesca aí de 7.300
tokens para você poder negociar, sem falar que eles vão estar lançando também agora o one-side staking, né? Porque para você fazer um LP hoje, por exemplo, você precisa ter 2 ativos. No Rune, eles estão vindo com a tecnologia em que você só precisa depositar Bitcoin ou Rune ou qualquer outro ativo e você receber yield sobre ele sem ter o risco aí do impermanent loss, o que eu acho isso muito interessante. Então o Rune para mim também é um dos projetos aí mais descontados em questão de DeFi e DEX, né? Ele está até com uma queda aqui de 91% desde o seu all-time high, então que isso impacta bastante, pode aí trazer grandes novidades, é uma possibilidade aí de um ótimo investimento, não é uma recomendação, mas é uma ótima para a gente ficar de olho nessa questão. Quando a gente vem aqui em relação a SEX, a Centralized Exchange, a gente também, a FTX aqui foi bem afetada, muito por conta de problemas que elas tiveram essa semana com uma alta volatilidade, teve aí um alto número de negociações que até travou a plataforma da FTX, então por isso também dessa queda que ocorreu essa semana, né, até o Sam Bankman-Fried veio aí se desculpar, que eles já estão fazendo novas melhorias em infraestrutura, e eu acho que foi até a primeira vez em que a FTX travou com tanta volatilidade que teve aí durante essa questão do merge, pessoas fazendo grandes investimentos. Para quem aí, por exemplo, já operou na Clear, algumas corretoras aqui no Brasil, a gente sabe quanto essas volatilidades impactam muito aqui as corretoras, né? Até trava o sistema. Nunca tinha visto isso acontecer aqui numa SEX, principalmente numa dessas maiores, né? Na BNB nunca aconteceu, Crypto.com, mas isso aconteceu na FTT, então foi aí o motivo dessa grande queda. E quando a gente compara com a Binance, Crypto.com, não tivemos aí grandes novidades. Quando a gente também olha aqui as watchlists, né, essa semana o setor de SEX foi um dos setores que menos caiu, se segurou muito bem, só com uma queda aqui de 6,52%, e realmente mais afetado aqui foi o token da FTT. A gente pode ver BNB caindo 6%, Crypto.com também caindo aqui 12%, e KuCoin com uma alta aí de 3,37% nessa semana. Já quando a gente olha aqui em relação ao setor de Web3, a gente pode ver aqui um grande destaque do Link, que ele começou a acordar, né? Mês que vem a gente vai ter também uma conferência da Chainlink, sem falar que a gente está aí aguardando a parte do staking, que vai ser liberado muito em breve. Então essa grande especulação que a gente está vendo aqui de Link, né, que começou a ocorrer aí final de agosto até agora, pode ser também os investidores comprando mais Chainlink nesse tão aguardado staking que eles finalmente vão liberar, que está no roadmap para ser liberado aí até o final desse ano. Então, aposto que também durante essa conferência que a gente vai ter mês que vem, a gente pode ver aí grandes novidades desse projeto, que é um dos principais aí de Web3, essa questão de oracles, que é muito importante. Gostaria também de trazer uma atenção aqui para o token HNT, que também foi bem afetado essa semana, caindo 24%. Ontem à noite saiu uma notícia em que teve algum problema de tokens que a Binance, né, dos clientes da Binance que possuíam HNT, eles perderam, aí teve alguma transação errada que eles perderam de 4 milhões de tokens da HNT, então a Binance vai estar fazendo uma recompra para pagar o prejuízo que esses investidores tiveram em tokens HNT. Então a gente pode ver aí um pump talvez nesse curto prazo de HNT, muito por conta da Binance já estar comprando mais a mercado de HNT para poder estar pagando prejuízo, né? Mas a gente pôde ver que o Web3 também se segurou muito bem, aí, somente com uma queda de 6,61%. A gente vê aqui um pouquinho de Chainlink, que subiu 0,73%, e no mês ela está sendo aí um ótimo investimento, subindo 15%. Tudo isso também é essa antecipação, talvez, aí dessa parte do seu staking, que em breve vai ser liberado. Vindo agora aqui para o setor de metaverso, é o setor ainda que continua muito afetado, mas a gente ainda está vendo aos poucos as empresas continuando migrando, continuando aí comprando seus terrenos digitais. A gente tem que ter mesmo paciência com esse setor metaverso e games, mas a inovação não para. O que eu sempre venho falando, isso que é o principal, né? A gente continua vendo mais investimentos entrando para esse setor, mais parcerias acontecendo, né? Tanto com o Sandbox e outras empresas, Decentraland, os eventos nessas plataformas de metaverso continuam acontecendo semanalmente. Então é um setor para a gente sempre manter de olho, e quem aí aposta muito nesse setor, que achando que realmente todos os jogos vão entrar para o mundo de blockchain, assim como eu acredito, é uma ótima oportunidade também estar aguardando aí, mas óbvio que é um investimento com bastante longo prazo. Bom, pessoal, agora vindo um pouquinho aqui para a parte de DeFi, né, como foi essa semana, a gente pôde ver que teve uma grande discrepância da semana passada. A gente estava aí mais ou menos numa região dos 100 bilhões em total value locked,
mas por conta que ocorreu o merge, né, muitos investidores retiraram as suas operações que eles estavam de DeFi muito aí por medo até, ou não queria correr nenhum risco de que desse errado o merge e você perder talvez seus investimentos que estavam nos projetos de DeFi. Então, essa transição que teve de Proof of Work para Proof of Stake caiu aí mais ou menos em 5% o market share do Ethereum também essa semana, ele já vem se recuperando, mas essa queda de 10 bilhões que a gente teve nesses últimos 7 dias foi por conta aí do merge, dessa transição que ocorreu. Os investidores agora, aos poucos, vão estar voltando a fazer suas operações de DeFi, a voltar a alocar, a fazer os stakings, os liquidity providers, aos poucos, né? Agora que já ocorreu esse pós-merge, não tem mais nenhum risco e deu tudo certo, graças a Deus, né? Então a gente pôde ver aqui que nos últimos 7 dias, realmente, o protocolo do Ethereum foi o mais afetado, caindo aqui 11%. Quando a gente compara até com Optimus, as Layer 2, eles tiveram aqui uma pequena queda, né? Caindo, aliás, Arbitrum teve uma maior queda, caindo 9%. Optimus vem se segurando muito bem, que é por conta dos seus incentivos que ele está fazendo ainda do OP Summer em que a gente está. E também a gente teve aqui, por exemplo, a Osmosis, que agora entrou novamente para o top 20, foi a única chain aqui, ela e Algorand, bem positivo nesse mercado, e essa parte de Osmosis vem tudo também dessa alta que a gente está vendo não só em Cosmos, mas também em todo o seu ecossistema, ele vem tendo uma boa alta, então a gente está vendo uma procura muito grande em todo o seu ecossistema, e Osmosis hoje é a maior DEX da Atom, né? Então por isso também a gente está vendo aí esse aumento nessa questão de DeFi. Fiquem de olho também nesse ecossistema, ele é muito interessante. Bom, agora vamos entrar um pouquinho em como foi a performance por chain, né? Então a gente vendo aqui essa questão do Ethereum, realmente teve uma queda nessa semana, foi o que eu comentei aqui com vocês, foram as pessoas retirando seus investimentos que estavam aqui tanto na Aave, no Lido, no MakerDAO, né? Eles sofreram bastante aqui. A Aave, por exemplo, caiu 20%. Isso aqui foi de pessoas também que retiraram seus stakes que eles estavam lá fazendo a questão de empréstimos, né? Eles devolveram seus empréstimos, zeraram suas posições e agora aos poucos a gente vai vendo aí a retomada dessa questão de DeFi na rede do Ethereum. BNB, sem grandes novidades, continua aqui bem lateralizado. BNB vem agora inovando essa questão de DeFi junto com o seu Soulbound Token, ele vem implementando o ZK-BNB, o que vai ajudar talvez aí nessa escalabilidade dessa questão de DeFi, mas ela vem aí ela teve uma crescente constante, ela nunca foi aí uma das chains muito fortes também em DeFi, né? Então aos poucos eu acho que os investidores vão voltando para esse mercado. Olhando aqui a parte da Solana agora, gostaria de trazer um highlight somente para a Orca, né? A gente pode ver que foi realmente tudo impactado essa semana. No mês a gente só está vendo a Orca, que é a segunda maior DEX da Solana hoje. A maior DEX é a Door, que é a própria DEX da Steppen. Segundamente é aqui a Orca. E muito dessa alta que ela teve nesse mês, que ele está tendo nessa parte de DeFi, é porque eles vêm entregando bastante atualizações. E ontem eles até entregaram uma nova atualização de quando você também vai fazer seus LPs. Agora eles mudaram um pouco a questão de FIIs, né? Vão ter 3 tipos de FIIs, vai ser 0.01, 0.2 ou 0.3, e uma parte desses FIIs vai ser aí mais acruado para os investidores que possuem Orca e estão em stake, então vai ter um rebate maior nessa questão, e tudo isso também vem nessa narrativa de real yields, né? Onde as DEX aí estão pagando mais, essas pessoas estão fazendo staking, apostando mais no crescimento da sua DEX. Então, Orca aí vem sendo um dos grandes líderes nessa questão de inovação no ecossistema da Solana. Já quando a gente vem aqui para a Avalanche, a gente teve aqui o Wonderland, né, que para quem já viu aí no passado, para quem já estava comprado desde o ano passado, o Wonderland ainda vem se recuperando um pouquinho, não temos muitas novidades, mas a gente vê aí como a Avalanche também continua bastante impactado nessa sua questão de DeFi. Olhando agora a parte da Phantom, que realmente é a chain aí, Layer 1 com maior impacto que teve, infelizmente ela não teve nenhuma recuperação desde maio, e apesar que seus projetos ainda continuam também entregando atualizações. A gente teve o Beethoven, teve Spirit Swap, teve Spook Swap, atualizando os seus protocolos, mas mesmo assim tá difícil para eles atraírem mais ainda esses novos investidores, né? Eu, por exemplo, ainda tenho meus investimentos na Phantom, ainda estou fazendo minhas operações de DeFi na Phantom, mas eu não aloquei mais capital nela, vamos dizer, né? O que eu já tinha ficou lá parado, ainda fiz um pouco de preço médio, mas o meu foco principal hoje, por exemplo, também não está na Phantom, né? Mas eu ainda continuo fazendo ali minhas operações de DeFi no Beethoven, Tomb Chain e na Spook Swaps e no Reaper Farm. São essas 4 aí
que eu utilizo, né? E eu gosto bastante, é fácil, foi ali que eu aprendi realmente como funciona essa questão de DeFi. É uma boa chain para quem está querendo aí começar nesse mundo, os gas fees são muito baratos, né? Assim você aprende mais, você pode até errar, né? Fazer diversas operações ali para você ir aprendendo realmente como que é essa questão. Vindo agora um pouco aqui no Polygon, também sem muitas novidades, muito por conta aí do merge que teve. Polygon foi bem afetado essa semana. A gente pôde ver aqui a principais protocolos, né? Aave, né, caindo 12%, Curve também caindo 13%, Beef caindo 15%. Então, muito disso foram dos investidores retirando, né, suas operações de DeFi. Após merge, vamos ver se realmente vamos ver aí um maior fluxo entrando no Polygon. O foco deles hoje, que eu sempre já venho repetindo, né, é o Web 2, é o Web 3, né, fazer essa migração, é NFTs, mas teve recentemente aí uma hackathon no Polygon e a gente teve aí alguns projetos interessantes entrando para esse mundo de DeFi, né, desenvolvendo e recebendo esses novos investimentos. Então a gente pode aguardar aí eventualmente uma explosão de DeFi no Polygon. Falando um pouquinho agora das Layer 2, como foram também essa semana, o que é muito importante. Arbitrum também foi muito impactado. Optimus ainda continua se sobrevivendo um pouco, né? Que a gente pôde ver ali que ela só caiu 4% nessa questão de TVL. Tudo isso é porque eles possuem um token, eles estão fazendo seus incentivos. E a gente pode ver aqui Aave, Synthetics, Velodrome, todos eles aí performando muito bem nessa questão de incentivos, o que vem atraindo muitos investidores. E a GMX é o principal aqui da rede do Arbitrum, a maior DEX hoje de perpétuos, e ele continuou com uma alta de 35%. A gente também está vendo aqui a Synapse, né, que é um outro protocolo cross-chain da rede Arbitrum, que depois foi fazendo a sua expansão, que também vem atraindo muitos investidores. Olhando um pouquinho para o mercado das stablecoins, né, a gente teve, por exemplo, esse grande anúncio agora do Tether indo para o blockchain do NEAR. A gente pôde ver aqui que Tether está em 53 chains, realmente é a stablecoin com maior dominância em todo o mercado, com 44%, ele ainda continua, mas quando a gente vê aqui também a questão nas chains, né, a maior usabilidade está sendo de USDC, então o USDC continua sendo aí a centralized stablecoin dominante em todo o mercado, em todas as chains, mas a gente ainda continua vendo DAI aqui ganhando mais market share, Frax também, que é uma over-collateralized, até um pouco algorithmic stablecoin nesse market share, mas realmente aqui, quando a gente olha no último mês, o grande destaque ficou com a Boost, principalmente desses anúncios que a Binance fez esse mês, falando que eles vão descontinuar, né, a operação de USDC e outras centralized, e vão fazer somente um book. Isso aí é para realmente tentar expandir essa questão da Boost somente no ecossistema da Binance, que hoje ela é muito focada lá. Mas a gente ainda continua vendo aí um aumento no seu market cap, já superando aqui os 20 bilhões. Bom, pessoal, agora vindo um pouquinho aqui para a parte da análise fundamentalista. Após esse merge, a gente continua vendo o Ethereum sendo a chain dominante. Praticamente toda semana vem sempre fazendo em linha em uma receita total de 23 milhões, mas eu acho muito importante a gente ver aqui, por exemplo, a Cosmos fazendo seus 18%, né? 18% não, perdão, 18 mil dólares, para a gente ver essa discrepância que tem em relação de receita nos últimos 7 dias, como o Cosmos também não é uma Layer 1 muito falada, muito utilizada ainda, mas ela tá chegando agora. Eu acho que o momento dela tá sendo agora, que a gente pode ver, até acompanhar, quando a gente olha essa watchlist. A gente pode ver aqui que Cosmos ela já cresceu 46% de receita nos últimos 7 dias e 26% nos últimos 30 dias. O que isso a gente pode ver também representar nessa alta que ela teve no último mês, de subindo mais de 60%. Isso aqui está diretamente ligado à sua receita também. Então, aos poucos, os investidores, toda a comunidade de cripto vai começar a ficar mais atenta em Cosmos e a gente pode continuar vendo essa sua receita crescer. Mas, no geral, aqui nos últimos 7 dias, foi também uma semana bem difícil para os blockchains, né? Até mesmo o Ethereum. O Ethereum ficou quase no 0 a 0, mas a gente pôde ver o Bitcoin, sua receita caindo 10%, a BSC, Binance Smart Chain, né, caindo aí 20%, Cardano 17%, Avalanche teve uma semana positiva também com as notícias agora da KKR, que é um private equity entrando para o seu blockchain, então a gente pode começar a ver uma maior usabilidade, né, uma maior receita vindo dela por essa questão de estar migrando. E aqui principalmente é o NEAR, que teve aí 242% de alta na sua receita. Olhando em questão agora de preço sobre venda, né? Obviamente a gente nunca pode somente analisar essa métrica. Helium continua aqui sendo um dos projetos mais subvalorizados, eu já venho comentando um pouco. Ainda está nessa questão de briga de que Helium vai migrar para Solana, ou se vai migrar para Polygon ou para Algorand. Então
ainda não se tem ao certo, mas fiquem de olho em Helium, para quem acredita mesmo nessa internet descentralizado, está sendo aí uma boa compra e obviamente vão fazendo seus DCAs, vão comprando aos poucos. Já quando a gente olha aqui as blockchains que estão mais overpriced, né, que estão aí super valorizadas, obviamente depois de que Cosmos subiu mais de 130% nos últimos 3 meses, mais de 70% aí nesse mês, obviamente ela está chegando num ponto de estar super valorizado, mas obviamente a gente não pode olhar somente essa métrica, mas já é uma questão aí de que é melhor esperar um pouco, talvez, para estar comprando, mas, de novo, no médio e longo prazo, ela está sendo uma ótima Layer 1. Olhando agora como foram as receitas dos DEPs nos últimos 7 dias, Uniswap continua aí sendo o principal DEP, né? As pessoas continuam aí realizando diversas operações na sua DEX, fazendo suas operações de LP, conseguindo aí fazer 10 milhões. Uma outra que eu gostaria de chamar a atenção é a GMX, que continua também fazendo uma receita constante toda semana. E é muito disso, dessas pessoas saindo desse mundo de Web 2, saindo dessas exchanges centralizadas e tendo essa migração muito forte para as DEX, principalmente de perpétuos, né, que estão aí inovando muito. O GMX é a principal da rede Arbitrum fazendo toda essa inovação. E agora a gente também está vendo aqui Osmosis, que fez mais de 1 milhão de receita nessa semana, muito por conta aí de todos os investidores migrando para o ecossistema do Cosmos. E quando a gente olha aqui no trend dos últimos 7 dias, a gente pode ver aqui o Osmosis com uma alta de 103% em sua receita, foi a principal DEX aí, né, com maior destaque. A gente também está vendo aqui que eu venho fazendo receitas constantes. A GMX fez 24% de receita, uma alta nessa semana. Nos últimos 30 dias vem fazendo 58%. Então o GMX também vem sendo essa cripto com essa grande narrativa de real yield, e que se você fazer staking também de GMX, você vai estar recebendo ali em torno de 15%. E é um yield realmente sustentável, porque é um yield que são FIIs pagos pelos investidores, né? Não é que eles estão imprimindo mais GMX ou estão fazendo aí alguma pirâmide com você, não. São realmente os FIIs que estão agora sendo devolvidos para quem está fazendo staking. Então, é por isso que cada vez mais os investidores, cada vez mais a gente está vendo muito volume vindo para GMX. E no geral, aqui também nos últimos 180 dias, os DEPs estão voltando aí a terem um retorno positivo. Principalmente aqui, óbvio, são as Layer 2, são essas DEPs que estão com essa narrativa de Real Yield, que é o SNX, GMX, e tem aqui até The Graph, né, que é uma Web3, mais pessoas utilizando esse seu serviço de dados, de infraestrutura, para você conseguir fazer os APIs, né, para você pegar os preços, enfim. É importante a gente também ter esses protocolos de Web3, é interessante ver eles estarem aqui até mesmo nos últimos 180 dias com essa receita positiva, quer dizer que mais projetos estão utilizando o The Graph, então é legal também ficar de olho nisso. Já quando a gente olha em relação ao preço sobre venda, a gente ainda está vendo aqui SpookSwap, Pancake, GMX, apesar de toda essa alta que a gente está vendo na receita, né, o seu token é bem volátil e ele ainda continua com um projeto subvalorizado, né, que ele ainda continua muito barato, então essa métrica ainda ajuda mais a gente ser a favor de talvez estar comprando e aproveitando essa oportunidade de GMX. Já quando a gente vai vindo aqui para os projetos super valorizados, a gente vê SNX, vê Aave também, até aqui Uniswap já são projetos super valorizados. Olhando agora um pouco do Treasury, né, dos DEPs, o quanto cada projeto vem conseguindo acumular no seu Treasury, isso aqui é nos últimos 7 dias. Uniswap é o maior Treasury que a gente tem hoje, o maior DAO, né? Então, conseguiu aqui 2,7 bilhões, seguido do Ethereum Name Service, que muitas pessoas ainda mais agora que teve essa migração para o Proof of Stake, a gente vai ver cada vez mais as pessoas comprando aqui o seu ENS, né, para você ter o seu domain de ETH, então eles vão continuar cada vez mais aumentando esse seu treasury dos DAOs. Quando a gente olha a performance também de como está tendo nos últimos 7 dias, obviamente todos esses treasuries muito impactados também pela queda do seu token, que teve nessa semana, né? Teve uma performance aqui positiva, foi muito por conta da desvalorização do token, porque esses treasuries, né, esses DAOs, o seu tesouro, né, o caixa que eles possuem está muito, eles têm muito posição no seu próprio token nativo, então isso impacta também bastante. A gente ainda tem que ver essa transformação dos DAOs em tendo uma stablecoin, algum outro tipo de ativo, para quando eles, por exemplo, tiverem que pagar seus desenvolvedores, né, eles não forem impactados nesse valor por estar pagando no token nativo do projeto. E sim, se você tem uma stablecoin, ele sempre vai ser 1 para 1, não vai ter essa grande desvalorização no tanto que esses DAOs possuem de caixa, né? Mas a gente pode ver aqui o Compound
e também aqui o Ribbon Finance tiveram uma alta nisso. Olhando agora, finalizando o mercado aqui de NFTs. NFTs continua sendo aí um dos setores muito bem afetados, mas a gente ainda teve essa semana uma semana bem positiva para a Solana, que continua aí renovando a sua questão de volumes, porque eles lançaram, aliás, a coleção Y00TS, né, que era aí uma coleção do próprio fundadores do The Gods. Então Solana vem sendo aí a principal chain com as vendas de NFT, eles vêm liderando isso, mas quando a gente olha ao todo o ecossistema de NFT ainda continua em forte queda, então a gente ainda está precisando aí desse bull market voltar principalmente para NFTs. Quando a gente olha as vendas semanais, gaming continua tendo um volume extraordinário, a gente pode ver aqui que praticamente mais de 80, 70% dos volumes semanais estão vindo sempre dos jogos. O que isso é, a gente tem que sempre ficar esperto e ver quais jogos realmente estão tendo essas maiores negociações, porque eventualmente quando esses jogos lançarem, aí sim a gente vai poder aproveitar essa alta dos games que tanto eu venho falando. Quando a gente olha por chain, Ethereum continua sendo a chain dominante, a gente pode ver que até Solana aqui um pouquinho, ela vem querendo ultrapassar aí um pouco esses volumes de negociações, mas o bom é que o Ethereum agora vai ter uma narrativa muito forte por trás, é que agora ele sendo muito mais ESG, eco-friendly, as NFTs do Ethereum também vão ser mais eco-friendly, então a gente pode ver agora, por exemplo, Starbucks selecionando a Polygon para estar lançando sua coleção de NFT. Obviamente, Starbucks vai estar falando que eles escolheram a Polygon também, porque ela é mais eco-friendly. A Polygon já vem sendo neutro de carbono, e agora, mais com o merge, a gente pode ver até mais empresas utilizando essa questão favorável até de estar lançando os NFTs, e o mercado está gostando mais. Então, acredito que a chain dominante ainda vai continuar sendo o Ethereum agora, principalmente com essa narrativa ESG, né? A gente vai continuar vendo muito mais projetos sendo lançados lá, e para Solana ou até BNB Chain entrarem nessa grande disputa, eles têm que ter um pouco dessa narrativa ESG para elas. Então isso eu acho que a gente vai também começar a ver nos próximos anos acontecer nessas outras chains. Elas vão estar sempre mais focadas nessa questão ESG, que é onde estão aí os grandes investimentos. E aqui a parcela de volume, né, só para um outro tipo de representação, OpenSea continua sendo aqui a dominante, LuxRare ainda vem também querendo ganhar esse market share, e obviamente essa última pernada aqui que a gente pode ver do Magic Eden foi dessa semana aí, desse alto volume que teve de negociações na Solana. Bom, pessoal, é isso aí do panorama para essa semana, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.